Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa aula de número 6, né? Nessa aula 6 estamos estudando o importante tema industrialização e desenvolvimento urbano, né? A industrialização, que é um tema caro à geografia, é importante para compreendermos vários fenômenos, não apenas no contexto da nossa disciplina de formação econômica e territorial do Brasil, mas em outras disciplinas que vocês vão estudar, como a disciplina de geografia econômica, geografia urbana e outras até, né? Porque a industrialização ela muda o mundo, né? Ela muda o mundo de uma maneira impressionante, né? Tanto em termos econômicos como sociais, políticos, geopolíticos, né? Então, é um tema importantíssimo para os estudos geográficos, né? Para o professor de geografia, evidentemente, né? Bom, sobre a industrialização, ela, ela é resultante de um processo de evolução técnica e tecnológica. Esse processo que vem desde o período de manufatura, né, em que a tecnologia era de manufatura, ou seja, as máquinas humanas eram movidas com a mão. Né? Então, você tinha uma máquina de costura, ou de tear, como era chamada, que era movida com o pedal humano ali, era com energia humana. Né? Era o homem que movia as máquinas até a Revolução Industrial. A grande O grande trunfo da Revolução Industrial é trazer as máquinas que se automovimentavam, claro, com o gerenciamento humano, os humanos estavam ali gerenciando a máquina, ajudando ela a realizar o trabalho que era desejado, mas essas máquinas se moviam a partir de uma produção energética própria, não é? No início, com a invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor foi essencial para a industrialização. E nesse caso, no início, era a máquina a vapor movida por um combustível fóssil que era o carvão mineral, né, que foi o primeiro é, grande, um grande tipo de energia, né, que a gente teve, que foi o carvão mineral. Bom, a industrialização ela vai ocorrer inicialmente, o primeiro país a se industrializar é a Inglaterra, né, ali na Europa. Essa industrialização ela vai se expandir para outros países, né, do continente europeu e do mundo. Mas inicialmente o primeiro país a se industrializar é o Reino Unido, né, da Inglaterra. Posteriormente, a gente vai ter um processo que é o processo de urbanização que se segue logo junto com a industrialização. Vejam bem, o processo de urbanização é o processo onde a população urbana se torna maior que a população rural. Né? A população que está nas cidades se torna maior que a população que está no campo. Né? Esse processo de urbanização ele foi possível graças à Revolução Industrial. Foi ela que fez crescer muito rapidamente a população das cidades, o que provocou um rápido crescimento da população nessas regiões, em detrimento da redução da população no campo, devido ao êxodo rural, que é a saída de pessoas do campo para a cidade. Né? E a industrialização se torna um fator atrativo para essas populações que vão migrar para fazer suas vidas nas cidades. Esse processo de urbanização ele se dará inicialmente nos países que primeiro se industrializaram. Bom, quais foram os países que primeiro se industrializaram? Né? O primeiro país a se industrializar, a gente já viu, foi a Inglaterra. Depois dessa industrialização, ela vai passando para outros países. Né? Então, países do continente europeu como França e Alemanha. Né? Claro que isso vai acontecer em outros países também, como vai acontecer na Holanda, né, na Bélgica, etc. Mas principalmente nesses dois países, né, França e Alemanha, que eram potências coloniais na época. Né? Portugal e Espanha, por exemplo, que já tinham sido potências coloniais, nessa época estavam em decadência. Não é? E essa época que eu falo é já chegando ali pelo século XIX, né, se aproximando da segunda revolução industrial. Né? Aí vem os Estados Unidos também, que embarcam também no processo de industrialização, e lá na Ásia o Japão, não é? Após a Revolução Meiji, no Japão, não vou entrar nesses detalhes, é muito complexo,
mas é um período que traz uma modernização econômica para o Japão e o Japão se industrializa também, né? E aí já chegamos ao século XIX, às portas da segunda revolução industrial. Dessa vez, a segunda revolução industrial ela teve como principal polo não mais a Inglaterra, mas dessa vez nos Estados Unidos, onde várias novas técnicas foram criadas, trazendo uma nova revolução industrial. É o caso do Fordismo, não é? Vocês podem estudar um pouco a esse respeito. O Fordismo ele é um novo modelo de produção industrial, né, que produz a partir de uma linha de produção que monta muito mais rápido, em uma velocidade realmente grande e num volume realmente muito grande. E produz muito, né, e coisas complexas, como automóveis, por exemplo, né? Isso vai se dar principalmente nesses países. E vão ser os primeiros países, coincidentemente, a se urbanizar. Esses países que primeiro se urbanizam, os países europeus, os Estados Unidos principalmente, esses países eles vão começar nesse período a pensar a sua urbanização, não é? Começam a pensar as suas cidades, a organizar a urbanização em suas cidades, né? De modo que a urbanização se torna relativamente planejada. O Brasil e outros países, ele vai se urbanizar posteriormente. Por quê? Porque o Brasil ele é um país de industrialização tardia. O país ele vai se industrializar, o nosso país, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Já ali no governo de Getúlio Vargas, com a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional e a criação da Petrobras, né? Foram as primeiras grandes indústrias brasileiras. E posteriormente, na década de 50, no governo Juscelino Kubitschek, com a chegada das multinacionais, as grandes multinacionais que vieram aqui para o país. E claro, ainda no período da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a industrialização por substituição de importações, que era quando o Brasil, com pequenas indústrias, começou a tentar substituir aqueles produtos que antes eram importados da Europa e que durante a guerra ficou difícil importá-los porque a Europa entrou em guerra e parou de exportar, né, produtos industrializados. O que eles produziam era mais armas mesmo, né, material bélico, e em algumas coisas o Brasil teve que se virar. Mas a grande revolução industrial do Brasil ela ocorre mesmo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, não é? E em diante. E a urbanização brasileira ela vai ocorrer a partir desse período. Ela ocorre a partir da década de 40, mais forte nos anos 50 e 60, né? Onde você tem uma grande explosão urbana no país, um crescimento urbano muito acelerado nas cidades. É um crescimento urbano que é considerado desordenado, pois o poder público não lidou muito bem com esse crescimento urbano. A população acabou indo morar em locais com residências não muito apropriadas, não é? E aí predomina o processo de favelização, não é, do país. Então o êxodo rural no Brasil foi explosivo, foi grande, expressivo, mas ele foi também um êxodo rural que mudou a cara das cidades brasileiras, não é? E que mostrou o quanto o nosso país ele era desigual no seu modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento completamente desigual. Se você observar no gráfico que eu estou apresentando aqui, no gráfico não, na tabela, desculpem, vocês verão que nós temos um comparativo, né, entre os anos 1900 e 2024 em termos de população urbana e rural. Você observa que a população urbana brasileira ela era de mais ou menos 10% no ano 1900. E a rural era de mais ou menos 90% da população brasileira vivia no mundo rural. Veja que em 2024, ano passado, você tem uma inversão, né, de dados. Você tem mais ou menos 10% vivendo no mundo rural e mais ou menos 90% vivendo nas cidades. Né? Isso aí foi um processo de urbanização muito rápido, que ele ocorre ali nos anos 60 e 70, entre os anos 50 e 70. Né? Foram mais ou menos 20 anos de rápida urbanização, né? Uma explosão demográfica das cidades.
e posteriormente continuou nesse processo de crescimento urbano das cidades e de urbanização, né, até o período que a gente tem hoje, né? Então, a industrialização e a urbanização têm uma relação extremamente íntima, né, próxima, uma está relacionada à outra no nosso mundo, não apenas no Brasil, certo? No Brasil, a industrialização foi tardia, não é? Ela vai ocorrer mais ou menos 100 anos depois dos países que estavam na segunda revolução industrial, né, ali por volta de meados do século XIX, né? E ela promove uma urbanização extremamente acelerada, não é? Que promove uma urbanização, um modelo de cidade desigual, modelo de cidade que cresceu desordenadamente, não é? Processo de favelização e etc. Né? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acredito que... tem umas fotinhas aqui que eu coloquei. Mostra que a primeira foto, a menorzinha, a cidade de São Paulo, do lado também, mas isso poderia ser em Recife, poderia ser no Rio, Belo Horizonte, ou em cidades menores, como Natal, Maceió, não é? Vitória do Espírito Santo, entre outras cidades, não é? Reproduzindo esse modelo, não é? de produção desordenada do espaço urbano. E aqui abaixo a gente tem a cidade de Montreal, no Canadá, não é? E a cidade de Barcelona, na Espanha, não é? Com modelos de urbanização completamente diferentes, onde o ordenamento urbano ele é bastante controlado pelo poder público, visando uma melhor ocupação do espaço urbano, né, por parte da sociedade durante o processo de urbanização. Claro que, sim, que tem também suas questões desiguais, seus problemas, mas é evidenciado aí, não é, o tipo de a grande diferença no modelo de urbanização entre esses dois mundos aqui que estamos apresentando. Obrigado, pessoal, é isso. Boa aula para vocês, boa semana de atividades, um grande abraço.